Capítulo 2. As lágrimas de Ana e a luta de Jacó. A palavra do Senhor era rara. O sacerdócio estava em frangalhos, e toda uma geração havia perdido a percepção de Deus. Mas foi nesse tempo que uma mulher estéril se sobressaiu. Ela era uma figura profética do que Deus estava fazendo profeticamente na igreja ao redor da terra. Deus sempre dá à luz gerações de transição através de ventres estéreis. Ele fez isso através de Sara com o nascimento de Isaque, através de Raquel com o nascimento de José, através da mãe de Sansão, através de Isabel com o nascimento de João Batista. E no tempo de Ana, vemos Israel diante de uma necessidade desesperada por mudança. Então, uma mulher estéril entra em cena. Ao longo de anos, Ana se recusou a lidar com a sua esterilidade. Ela desfrutava dos benefícios de ser amada por seu marido, de ter uma vida boa, de ser uma boa esposa. Mas com o tempo, isso deixou de ser suficiente para satisfazer seu coração. E então, passou a haver uma pessoa em sua vida cuja simples existência e a capacidade de gerar filhos deve tê-la machucado profundamente. A outra esposa na história, Penina, começou a provocar Ana excessivamente, como 1 Samuel 1,6 nos mostra, a fim de aborrecê-la. Não sabemos exatamente como ela a provocava, mas não tenho dúvidas de que houve muitas conversas cruéis e dolorosas entre elas. A outra esposa provavelmente insultava a Ana, dizendo: olhe para a minha vida e olhe para a sua vida. Sou capaz de dar filhos ao nosso marido e você não é capaz de dar nada a ele. A hostil provocação verbal de Penina parece ter continuado por algum tempo e feriu a alma de Ana. 2 vezes na história lemos que o Senhor a havia deixado estéril. 1 Samuel 1, 5 e 6. O que você faz quando Deus o coloca em situação de onde você não sairá, até que algo seja partido no seu interior? Deus permitirá pressões externas para gerar orações internas. Todos os anos a família ia até Siló para adorar e oferecer sacrifícios. Nessa visita em específica, algo se partiu no interior de Ana quando a outra esposa começou a provocá-la. E Ana entrou num lugar de intercessão que poucas pessoas na história já chegaram a tocar. Seu choro profundo, suas lágrimas e suas dores de parto literalmente vieram a alterar a história. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava lágrimas e ficava sem comer, jejum. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito. 1 Samuel 1, 7 ao 10. Finalmente, a barragem se rompeu no interior desta mulher estéril, após todos os anos que ela passou sem ter filhos enquanto a outra esposa os gerava. E então, o que aconteceu? O que ela fez? Ela chorou e não comeu, e ficou amargurada de alma. Ana foi movida a fazer uma das orações mais marcantes de que temos registro. Vemos 3 coisas importantes nesses 2 versículos: amargura de alma, oração, choro de angústia. Por anos, Ana havia fugido da vergonha, humilhação e dor ligadas à esterilidade. Mas nessa oração ela parou de fugir de tudo e se abriu totalmente para que Deus a visse. E nessa condição, tudo o que ela podia fazer era derramar seu coração diante do Senhor em angústia e amargura de alma.
Salmos 62:8. Sua vulnerabilidade e humildade penetraram os céus e mudaram a história. E fez o seguinte voto: ó Deus dos exércitos, se deres a atenção à aflição de sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Uma das coisas maravilhosas desta oração é que o controle foi completamente removido das mãos de Ana. Ela não queria um filho para que pudesse exibi-lo para outra esposa. Ela não queria um filho para calar a boca de todos. Ela não queria um filho para agradar o seu marido. Algo havia mudado em seu coração. Ana disse a Deus: se me der um filho, eu o devolverei a você. O controle foi destruído e Ana declarou que ela devolveria o seu primogênito ao Senhor. Ela fez um voto de que nenhuma navalha passaria em sua cabeça, o que significa que o seu filho seria um nazireu por todos os dias de sua vida. Ele pertenceria completamente ao Senhor. Não podemos ignorar uma importante informação da história de Ana, que testifica tanto sobre sua maneira de orar, quanto sobre a reação de uma pessoa que testemunhou sua oração. Lemos no versículo 9 que o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então vemos que Eli observou Ana enquanto ela orava. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficará embriagada? Deixe de beber vinho. Para mim, o versículo 13 é um dos versos mais tristes da Bíblia, pois o sumo sacerdote não era mais capaz de sequer conhecer o espírito de oração. Para Eli, essa mulher em desespero e clamando a Deus com lágrimas e oração silenciosa parecia uma mulher embriagada. A liderança espiritual daquele tempo havia perdido completamente o discernimento e não sabia mais como era a verdadeira oração. Deus, tenha misericórdia. Outra coisa que salta aos meus olhos nesta oração é que ela era silenciosa. Ela orava em silêncio. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Aquela que foi possivelmente uma das maiores orações já feitas na história não foi sequer vocalizada. O que significa que seu coração estava gritando tão dolorosamente que o céu se moveu. Sabemos o resto da história. Ana ficou grávida pouco tempo depois desse encontro e deu à luz a um menino e o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu, pois ela o havia pedido ao Senhor. 1 Samuel 1:20. Ana devolveu Samuel a Deus, levando-o para viver no templo. Quando era ainda muito novo, ele foi desperto pelo Senhor à noite e recebeu uma palavra profética que denunciava o estado da liderança espiritual de Eli e seus filhos. Samuel continuou ministrando ao Senhor no templo. Cresceu e o Senhor o estabeleceu como um profeta, não permitindo que nenhuma de suas palavras falhassem. 1 Samuel 3:19. E foi Samuel quem ungiu o rei Davi, aquele cuja vida transformaria para sempre a história. E tudo começou com uma mulher estéril chamada Ana. Meu amigo, nossas lágrimas conquistam a Deus quando primeiro somos conquistados por Ele. Então, deixe que Ele faça sua vontade em você e gere lágrimas e dores de parto que alteram a história. Deixe que Ele tome a sua angústia e libere em seu interior o espírito da oração. Vencendo com Deus.
Como vimos na história de Ana, o espírito de oração é a unção para vencer com Deus. O espírito de oração é liberado quando Deus nos vence e nos leva a um lugar de desespero, assim como fez com Ana. Em Gênesis 32, encontramos outra pessoa, outro exemplo para nós, que foi levado a um lugar, Jacó. Ele estava voltando para sua terra natal após 20 anos vivendo em outro lugar. A última ocasião em que esteve em casa foi pouco antes de fugir de seu irmão Esaú, após roubar seu direito de primogenitura. Por 20 anos, Jacó tentou roubar a bênção. Primeiro, ele se disfarçou como seu irmão para obter a bênção de seu pai, Isaque. Depois, ele tentou conseguir que seu ardiloso sogro lhe desse a bênção de uma esposa perfeita, a mulher a quem ele amava. E esta foi uma grande confusão que resultou em mais 7 anos de trabalho árduo e num casamento com a irmã mais velha da mulher. Mas agora ele estava voltando para casa e não tinha certeza sobre o que iria acontecer. Sem dúvida, Jacó deve ter sentido ansiedade sempre que pensava sobre o seu reencontro com seu irmão. Ele deve ter se perguntado que tipo de recepção ele receberia. Então, não é de surpreender que, ao entrar em sua terra natal e sendo informado de que Esaú estava vindo encontrá-lo com 400 homens, o medo tenha se apoderado da alma de Jacó. Ele começou a dividir suas esposas e servos, enviando-os em direções diferentes para proteger sua família de ser totalmente destruída por seu irmão. Anoiteceu e, conforme lemos em Gênesis 32, 24, Jacó ficou sozinho. Que versículo incrível! As coisas acontecem quando você fica sozinho. Quando Deus o encurrala e você fica sozinho com ele. Está prestes a ter um encontro que o transformará para sempre. Quando ele te liberta de toda a habilidade, ingenuidade, sabedoria e força humana, de ser capaz de fazer qualquer coisa por si mesmo, Deus diz: bem, agora que você está sozinho e reduzido a nada, agora que você não tem mais solução ou meios para se livrar desta situação, agora que os seus maiores medos estão diante de você, eu o tomarei para mim. O livrarei e o transformarei de Jacó em Israel. Agora que o deixei sem saídas, o livrarei de suas próprias forças e de sua experiência. Eu posso usá-lo. O encontro de Jacó é uma excelente ilustração do que acontece quando Deus nos leva a um lugar de desespero. Um lugar onde Deus nos toma para Ele a fim de nos fazer vencê-lo. O que faremos? Nos engajaremos em oração? Lutaremos com Ele para termos entendimento e para que Ele venha com a sua intervenção? Eis o que Jacó fez. Vamos ler a história. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevaleceria contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó. E esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: peço que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato, vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso, os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril.
sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 32, 24 ao 32. Quando Deus o faz ficar sozinho e você não tem outros meios para se livrar, aí é que ele o toma para si. E quando a revelação do seu propósito futuro colide com a revelação da sua realidade atual, essa é a força que faz emergir o gemido desde as profundezas da alma. Nesse lugar é que as lágrimas são geradas. Neste lugar onde a luta com Deus acontece. A luta em que prevalecem Deus e o homem. Deus capacitou Jacó a lutar com ele para que pudesse abençoar Jacó com uma mudança de nome e com sua intervenção na questão entre ele e Esaú. Quero que você se lembre do seguinte: quando Deus o leva ao limite, saiba que ele está prestes a gerar em e através de você um tipo de oração que transformará tudo. Você será transformado para sempre e não dependerá mais da força que o sustentou no passado, a força da sua capacidade humana. Ao invés disso, você transferirá o peso da sua fé para Jesus, permitindo que ele traga livramento, cura e mudança para a sua vida. Assim como Ana e Jacó, creio que a igreja lentamente está aceitando sua condição de esterilidade e falta de poder. No passado, nós fugíamos da nossa condição. Nós tentávamos encobri-la. Tentamos arranjar novas estratégias, mas tudo foi inútil. Creio que um dos maiores movimentos de oração que a Terra já testemunhou está começando a surgir em nosso meio. A humildade, a amargura de espírito, as lágrimas e a angústia estão começando a brotar. E elas crescerão até o ponto de abalar os céus. Deus removerá o controle das mãos do seu povo e então nós diremos: Deus, nos dê filhos e filhas, e nós os levaremos para a sua presença e para a sua casa. Deus, não nos deixe onde estamos. Não iremos embora até que o Senhor nos abençoe.